Eu não sei se os irmãos estão nessa fase, mas nessa fase eu estou de buscar mais ouvir, meditar, refletir naquilo que escuto e tentar praticar. Mas aprove a Deus esta noite nos comissionar a estarmos aqui falando da parte de Deus, trazendo uma mensagem. E Deus sabe do quanto, meus irmãos, eu tremo, do quanto eu me preocupo, do quanto eu venho com temor e tremor, como disse o apóstolo Paulo, principalmente porque eu sei que cada uma das pessoas que aqui estão, que vieram a este lugar, tem dono, louvado seja Deus. Existe um Deus que é dono de cada um de nós. Nós somos ovelhas de um pastor só, que é o nosso Deus. E para tanto, é preciso ter cuidado, é preciso ter reverência, é preciso buscar intimidade com Deus, para identificar aquilo que o Senhor verdadeiramente quer falar à sua igreja, ao seu povo. Eu louvo a Deus porque creio que o Senhor tem me concebido uma palavra para esta noite, louvado seja Deus, e entregarei aquilo que Deus tem me dado durante todo este dia para repassar aos irmãos aqui esta noite. Tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, abençoando cada um de nós e irá continuar abençoando em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, queridos, no segundo livro de Samuel, capítulo 23. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor que nos trouxe até aqui. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8. Louvado seja Deus. A partir do versículo 8, leremos até o versículo 12. Livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 23, louvado seja Deus, a partir do versículo 8 até o versículo 12. O texto fala dos valentes de Davi. O texto fala, diga comigo, os valentes de Davi. Diz assim o texto: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Bessebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estava com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Atentai bem ao versículo 11, diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde um pedaço de terra cheio de lentilha estava, e o povo fugia diante dos filisteus, posicionou-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu e o feriu
e o Senhor efetuou grande livramento. Escute só isso, queridos, escute só isso. Posicionou-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Grave bem esse nome, queridos, nessa leitura que nós fizemos. A partir do versículo 11, esse homem chamado Samar, o Ararita. Louvado seja o nome do Senhor. Escute só uma coisa, cadê a menina do Dejade que perguntou o tema da mensagem? Cadê ela? Faz um sinal para mim, a menina da mídia. Louvado seja Deus. Acho que ela deu uma saidinha. A menina, tá ali ela. Escute só isso. Hoje nós vamos falar de 3 atitudes que geram, escute só isso, 3 atitudes que geram, escute só isso, 3 atitudes que geram o favor de Deus e agradam a Ele. 3 atitudes que geram o favor de Deus e agrada a Ele. Nesta noite nós poderíamos falar demais, mas nós vamos focar em 3 atitudes que precisamos desenvolver, que gera o favor de Deus e que agrada a Ele mesmo. Quantos entenderam esse tema? Louvado seja o nome do Senhor. Escute só isso, queridos, escute só isso. Como foi mencionado aqui nesta noite, nós trazemos para os irmãos o que a Bíblia chama de os valentes de Davi. O que a Bíblia caracteriza como valentes, como homens valentes. A Bíblia diz que esses homens são valentes de Davi. Aqui nós mencionamos 3 nomes, mas em outros contextos da palavra, nós vamos ver mais homens que foram intitulados ao longo da palavra de Deus como valentes de Davi, homens chamados de valentes. E esses homens na Bíblia Sagrada, chamados de valentes, têm muito a nos ensinar no dia de hoje, tem muito a nos ensinar a lidar com as dificuldades dos dias. Louvado seja Deus. Aqui nós trouxemos 3. Nós iremos especificar e trabalhar com a partir do versículo 11, o homem chamado Samar. É preciso entender o contexto desses homens. Louvado seja Deus. Durante o reinado de Saul, Davi, bastante perseguido pelo reinado de Saul, se escondia daquela perseguição pelas cavernas, pelas colinas, pelos montes, com medo de ser pego por Saul, enciumado, pensando que Davi queria o seu reino. Louvado seja Deus. Davi se escondia de Saul, da perseguição valente de Saul, que ousava prender, capturar Davi de toda forma. E a Bíblia Sagrada conta que Davi, um dos seus refúgios, chamado Caverna de Adulão, durante muito tempo escondido no meio das cavernas, nos meios dos montes, louvado seja Deus, conseguiu juntar sobre si homens rejeitados, irmãos Josenildo, homens que não tinham nenhum valor para a sociedade, homens que estavam desprezados pelas sociedades, homens que não tinham valor nenhum, que andavam escondidos. Davi conseguiu fazer um exército para si, construir um exército para si. E esse exército que Davi construiu, a Bíblia os chama de os
valentes de Davi, louvado seja Deus. Ao construir esse exército, a Bíblia denominou esses homens que se aproximaram de Davi no momento de angústia, de valentes de Davi. Eram homens das mais diversas classes sociais, homens desprezados por todos, homens sem perspectivas nenhuma mais de vida, mas que Davi conseguiu aglutinar sobre ele, conseguiu liderar sobre ele, e esses homens, ao longo do tempo, irmãos, conseguiu mostrar valores inexplicáveis, valores imensuráveis, valores morais, valores de lealdade, valores de cuidado, valores de coragem, de ousadia. Por isso, a Bíblia os chama de os valentes de Davi. Louvado seja Deus. E aqui no texto que nós trouxemos, nós falamos apenas de 3, mas eu queria me deter a Samar, o Ararita. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia relata que Samar era um desses valentes de Davi, louvado seja Deus. E quando a Bíblia caracteriza ele como valente de Davi, eu vou atrás, eu vou buscar entender por que esse homem era tão valoroso, louvado seja Deus. Por que um homem é tão valoroso a ponto da Bíblia o chamar de valente de Davi, a ponto da Bíblia enaltecer as atitudes desse homem durante um contexto desse? E estudando mais ainda, eu fui buscar algo bastante interessante nesses últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós sabemos, irmãos, que o exército de Israel está em guerra nos últimos dias. O exército de Israel está pelejando nos últimos dias uma guerra sem limite, louvado seja Deus, na faixa de Gaza. E para os irmãos terem ideia, ainda hoje, os soldados que estão lutando no campo de batalha, louvado seja Deus, da faixa de Gaza, por muitos momentos se inspiram nos valentes de Davi, louvado seja Deus. Homens que lutam hoje em frentes de campo de batalha, cantam, louvam nomes como o de Samar, porque eram homens valentes de sangue israelita. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós trouxemos Samar, a história desse homem. Escute só uma coisa interessante, irmãos. Nós vamos falar sobre 3 características de Samar, 3 características desse valente que nós, quanto cristãos, precisamos buscar desenvolver. Precisamos também, da mesma forma, buscar aprender, buscar conviver, trazer para si as características desse homem. A Bíblia relata coisas interessantíssimas dele aqui, lida esta noite. A primeira coisa interessante relatada é que Samar tomava conta de um terreno, um pedaço de terra cheio de lentilhas. Louvado seja Deus. Muito provavelmente Davi confiou a Samar aquele pedaço de terra. Davi confiou a Samar aquele canto de terra onde ele plantava ali lentilhas e teria que cuidar daquelas lentilhas. Essa é a primeira coisa que vejo que a Bíblia fala de Samar. Mas a segunda coisa que também observo, irmãos, é que ele cuidava do campo de lentilhas, mas que também, ao cuidar do campo de lentilhas, a Bíblia diz, ajuntaram-se grande multidão de filisteus para tomar aquele campo de lentilhas, para roubar, saquear aquele campo de lentilhas que Samar cuidava, que Samar cultivava, que Samar trabalhava nele. Louvado seja Deus. E escute só isso, meus queridos irmãos. Deus tem nos confiado muitas coisas. Louvado seja Deus. Deus tem nos confiado muito. Deus tem nos dado coisa grande ao longo da nossa caminhada cristã. Deus tem nos dado campos de lentilhas para que a gente cuide, também nos dias de hoje. Mas isso não vai impedir
de filisteus se ajuntarem para roubar o que Deus tem lhe dado. Louvado seja Deus. Não vai impedir. Aquilo que é valioso, a lentilha, os campos de lentilha, eram substanciais para aquelas pessoas. Alimentava, fortalecia tanto a ele quanto o povo. Mas tem filisteu que não está satisfeito com os campos que o Senhor tem te dado. Louvado seja Deus. É importante, irmãos, ter ideia disso. Aquele campo foi entregue a Samá, para Samá cuidar. E conta a Bíblia que os filisteus se levantaram e braniram contra Samá para roubarem, para saquearem aquele campo, aquele terreno que o Senhor tinha dado a ele. Aí, neste momento, eu começo a falar de 3 atitudes, louvado seja Deus. 3 atitudes que geram o agrado de Deus e a providência de Deus. Louvado seja Deus. Ao perceber aquele momento em que os filisteus estavam se reunindo contra Samá, os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um campo de terra cheio de lentilha. Escuta só isso. Diz a palavra que o povo fugia. O povo fugia. E quantos de nós, irmãos, estamos fugindo ao primeiro ataque filisteu contra nossos campos? Quantos de nós estamos fugindo ao primeiro ataque, à primeira ação do inimigo contra ou para roubar aquilo que Deus tem nos dado? Muitos estão fugindo, mas olha a atitude de Samá, e essa é a primeira atitude que agrada a Deus. Diz a palavra de Deus: enquanto o povo fugia, Samá se posicionou no meio do terreno. Sabe qual é a primeira atitude que agrada a Deus, irmãos? E que nós devemos imitar Samá nesta noite? Se posicionar. Posição, irmãos. Crente tem que ter posição. Posicionar-se. Posicionar é diferente de fugir. Os filisteus lutam a cada dia para saquear o campo que é fértil, que é bom, que o Senhor tem te dado. E muitos temos fugido. Ao primeiro sinal de ataque, temos desistido. Samá se posiciona no campo. Analisa aquilo que está vindo sobre ele. A Bíblia diz que Samá se posicionou no campo de lentilhas, enquanto o povo fugia. Louvado seja Deus. Tem que haver posição, irmãos. Posição. Muitos de nós estamos entregando aquilo que temos conquistado, trabalhado diariamente. Aquilo que o Senhor de valor tem nos dado, tem nos feito bem, e nós estamos entregando isso. Ao primeiro ataque inimigo, nós estamos deixando a nossa posição. A Bíblia diz que Samá posicionou-se. Posicionou-se no meio daquele campo. Louvado seja Deus. Estabeleceu-se ali e muito provavelmente abriu a boca e disse: aqui não. Na minha família você não vai mexer. Aqui não, no meu casamento não, você não vai mexer não. Aqui não, na minha fé não, a minha fé está aqui, sustentada. Se posicionou de maneira, louvado seja Deus, a não temer aquilo que estava diante dele. Enquanto muitos fugiam, Samá se posicionou: esse aqui não, esse aqui eu trabalhei.
Esse aqui eu cultivei, eu empreguei força, eu empreguei energia. Quantos de nós, irmãos, escuta só isso aqui, estamos desistindo de nossa família, a primeira investida do inimigo? Desistindo do nosso casamento, desistindo dos nossos filhos, desistindo dos nossos empreendimentos, dos nossos negócios, ao primeiro sinal de crise, ao primeiro sinal de ataque inimigo, de palavras que são ditas de que não vai dar certo, a primeira ação inimiga nós estamos fazendo como tantos outros, fugindo. A primeira atitude que agrada a Deus em tempos de guerra chama-se posição. Posição, posicionamento. Não, aqui não. Eu sou crente. Aqui está debaixo do sangue de Jesus. Eu sou crente. Aqui está debaixo do... A minha casa está debaixo do sangue de Jesus. Samar se posicionou. Escuta só isso. Samar não foi na conversa dos demais. Talvez muitos dissem, foge também, deixa para lá. Samar se posicionou. E quando Samar se posicionou, escuta só isso. Segunda atitude que agrada a Deus, diz a palavra de Deus, Samar defendeu aquele campo de lentilha. Defendeu, aqui não. Mas são muitos, mas eu defendo. Mas vem muitos contra nós, mas eu vou defender. Mas as circunstâncias são tamanhas, eu sou pequeno, eu sou menor, mas eu vou defender. Mas o dele é maior, ali é maior, vai cobrir o meu é tão pequenininho, mas eu vou defender o meu. Eu vou defender, eu vou continuar defendendo a minha casa, a minha igreja, louvado seja Deus, a minha fé, a minha família, o meu casamento, os meus filhos, o meu trabalho, eu continuarei defendendo. Atitude de defesa. Defenda, irmão. Defenda. Louvado seja Deus. Josué, diante de uma grande missão, substituir Moisés. De uma grande missão, não posso, Moisés. Aí Deus vai lá no capítulo 1, versículo 9 de Josué e diz, ei, Josué, vem cá. Olha, seja forte e corajoso. Não temas e nem desanime. Eu, seu Deus, estarei com você por onde você andar. Defenda, posicione-se, defenda o que é seu. Não arreque, como diz o Matuto. Se posicione, você tem um Deus que pode, é dono de todas as coisas. Samar sabia disso. Samar se posicionou, disse, no meu campo de lentilhas ninguém bota a mão, ninguém come o que eu plantei, ninguém. Aquilo que eu estou orando, ninguém tasca, é meu, é para mim, Deus tem guardado para mim. Aquilo que eu estou apresentando a Deus é para mim. Se levante filisteu, mas é para mim. Defendeu. E a Bíblia diz uma coisa interessante, escute só. Ele defendeu e feriu os filisteus. Olha só, olhe para mim, não perca nada. Ele se posicionou, ele defendeu, e só ele, irmã Tarciane,
Diz assim a palavra, ó, feriu os filisteus. Sabe o que é que quer dizer isso? Ele lutou. Você não entendeu, irmão? Você precisa lutar. Você não entendeu, irmão? Você precisa lutar. Feriu, diz assim, ele feriu. Diz os relatos bíblicos que o povo, quando se juntava para guerrear, era milhares, irmã Finha. Como é que pode, irmã Jezarela? Diz assim aqui, Samar posicionou, se defendeu e feriu. Está aqui, feriu os filisteus, plural. Samar sozinho feriu os filisteus. Você está pensando que você não pode? Você pode. Você não entendeu. Você está pensando que nessa peleja você não pode? Você pode. Você está se achando pequeno nessa guerra? Ei, Jesus está mandando te dizer essa noite, você pode. Lute. Lute. Posicionou-se, defendeu, lutou. E toda luta, irmãos, toda luta, escute só isso aqui. Ela precisa ser acompanhada de uma coisa fundamental, que nós precisamos levar conosco. Viu, irmã Finha? Escute só isso aqui. Se você estiver disposto a lutar, esteja também no mesmo percentual ou maior preparado para não desanimar. Você não entendeu? Se você está disposto a lutar, se prepare também para não desanimar. Eu vou me posicionar, eu vou defender, eu vou lutar, mas eu também tenho em mente, não posso desanimar. Samar não desanimou. Samar se posicionou, defendeu e disse, eu luto. Eu luto. A Bíblia diz, irmãos, que ele feriu a grande quantidade de filisteus. Você vai me perguntar como foi? Eu não sei. Talvez você aí nesse momento está se perguntando assim, como é que eu vou ganhar aquela peleja? Eu não tenho a menor condição. Ei, você não sabe, eu não sei, mas Deus já sabe. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Como é que eu vou passar por esse momento? Por esse grande ajuntamento de filisteu que eu estou vendo. Como é? Os meus olhos naturais não conseguem enxergar. Ei, escuta uma coisa. Eu não sei, mas que você vai ferir filisteu, você vai. Se posicione, defenda aquilo que Deus tem te dado e lute sem desanimar. Lute sem desanimar. Não desanime em meio às lutas. João 16:33 diz, no mundo vós tereis aflições. É normal. Passaremos por tais, mas não desanimemos. Não desfalecemos. Quando Samar, louvado seja Deus, desenvolveu essas 3 atitudes que agradaram a Deus, posicionou-se, defendeu o campo e lutou, gerou a providência de Deus. Quando ele se posicionou, irmã Finha, defendeu e lutou, gerou o dispositivo lá de cima, que de lá de cima, para a Bíblia Sagrada, veio dizendo assim, e o Senhor efetuou grande livramento.
Grande livramento. Volto a dizer, você vai me perguntar como foi esse livramento? Eu não sei, eu só sei que Samar feriu eles. Como foi que aconteceu? Não sei. Tem uma canção que diz assim, a roda grande passa dentro da pequena, não é assim que diz, né? A roda grande passa dentro da pequena. Você vai me perguntar como é isso? Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei como Deus vai fazer para mudar aquela situação que você tanto está se desesperando. Você pensa que Deus não tem te escutado? Às vezes que você tem apresentado a Deus e dito a Ele que você não tem mais condições. Não tem mais condições de lutar, não tem mais condições de enfrentar esse desafio. Pois nessa noite, o Senhor traz do céu aqui para você. Posição, defenda o que é seu e lute. Lute! Posicionamento, defesa, lute, estratégia de guerra. Tem um hino de Ludmilla que diz assim: em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe, profetiza sem... Não é assim, né? Deus vai efetuar grande livramento. Assim eu creio. Assim eu acredito. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar, irmão Marcinho? Vamos louvar? Louvado seja Deus. Eu tenho certeza absoluta, meus queridos irmãos. Certeza absoluta. Escute só isso aqui. Escute só isso. O salmista no Salmo 84. Olhe para cá e não perca nada. Tira o olho daqui não. E não perca nada. Olhe para cá, fita os olhos aqui. O salmista no Salmo 84. E o versículo 12. Abre aí a sua Bíblia. O salmista no Salmo 84. E versículo 12. Olha para a Bíblia e olha para mim e não perde nada. Você que está aí na sua casa, nas redes sociais. Louvado seja Deus. Deus está falando com você também aí. No seu lar, na sua casa. Aí onde você está. Louvado seja Deus. Sabe o que é que está dizendo aí, irmãos? Olha só. Salmo 84. Versículo 12. Diz assim, ó. Ó Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Ó Senhor dos exércitos. Sabe o que é que quer dizer isso, irmão? Poder. Poder. Vai, Marcinho, vamos tocar. Poder. Ó Senhor dos exércitos. O salmista está dizendo. Poder. O Senhor está acima de todos os exércitos. De todas as dimensões de poder dessa terra, o Senhor está acima. E o salmista sabe disso, ele diz: ó Senhor dos exércitos. Ó Senhor dos exércitos. Aí ele diz: feliz é aquele que em ti confia. Vou repetir. Ó Senhor dos exércitos. Poder. É Ele o maior. Poder. Pode se levantar exércitos de filisteu.
pode se levantar, se ajuntar exércitos de filisteu. O salmista está dizendo: ó Senhor dos exércitos. O salmista está dizendo: eu sei que quem tem poder é o Senhor. Aqui pode estar friviando, fumegando, mas o Senhor é o Senhor dos exércitos. Aí ele, com essa tanta certeza que ele tem, ele complementa, ele diz: olhe, eu sei que o Senhor dos exércitos, não há poder além de ti. Mas ele diz assim: feliz é aqueles que confiam em ti. Confie no seu Deus. Se posicione. Defenda o que Deus tem lhe dado. Lute sem desanimar. Confie no Senhor dos exércitos. E feliz cada um de nós seremos, porque Ele tem cuidado de nós. Filisteu nenhum vai roubar a sua casa. Filisteu nenhum vai tirar aquilo que Deus tem lhe dado, o campo de lentilha que Deus tem lhe dado. Filisteu nenhum vai conseguir saquear aquilo que você tem defendido, irmão. Filisteu nenhum vai conseguir saquear aquilo que você tem lutado para conservar. Não baixe a guarda. Não desanime, pelo amor de Deus. Em um lapso de desânimo, Elias buscou a morte. E como isso tem afastado o crente da presença de Deus, o desânimo. Não desanime. Lute, irmãos. Defenda aquilo que Deus tem te dado, custe o que custar. Custe o que custar. Esses dias eu estava no enchente lá em Natal. Eu vou cantar. Escute só isso aqui que eu vou finalizar. Estava no enchente, nessa chuva que Deus... A gente foi chamado para ir no enchente, ajudar os moradores a saírem de casa, porque estava em situação de risco. A água estava dando na canela, nos lombos, no pescoço, água por cima. E a gente encostou em uma casinha, uma casa pequena, aleluias, em uma casa pequena, em um bairrozinho humilde lá de Natal. Quando a gente encostou lá, os moradores disseram: tem uma senhora ali dentro daquela casa ainda, uma hora dessa. Eu digo: mas como é que pode uma senhora estar ali dentro ainda, numa situação dessa? Quando a gente encostou com a luz ligada, com a lanterna ligada, e adentrou, a casa que focou, estava lá a senhora. Em cima do armário ela pegou e botou uma redezinha e ficou lá. E a gente: senhora, está chovendo, a energia não tem mais, a senhora precisa sair daí, é para a sua segurança, é para o seu bem-estar. A senhora saltou assim para mim e disse: meu filho, eu só saio daqui com Jesus, se Jesus me tirar. Porque enquanto Jesus disser para mim ficar aqui, eu vou ficar. Aqui é tudo que eu tenho. Você precisava ver as condições daquela senhora. Ela disse desse jeito: meu filho, aqui é tudo que eu tenho. Eu não vou sair daqui não, que se eu sair o povo vem e rouba. Eu vou ficar aqui. Foi onde eu lembrei de Samar. E ela ficou, irmão. Eu insisti para ela sair. Ela: eu vou ficar, meu filho, eu vou defender aqui o que é meu. Se eu sair, o povo vem e rouba. Não saia do seu lugar.
do seu lugar, do lugar que Deus te posicionou. Não saia, obreiro, do seu lugar. Não saia, jovem, do seu lugar. Não saia, senhora, do seu lugar. Não saia, homem, mulher, do seu lugar. Defenda o que Deus te deu. Aquela senhorinha não saiu de lá. Senhora, eu vou ter que lhe pedir para que a senhora assine aqui um termo de responsabilidade. Porque eu vim aqui e a senhora não está querendo sair. Eu preciso que a senhora assine um termo de responsabilidade. Eu não posso tirar a senhora à força. Chegue, meu filho, eu assino o que o senhor quiser, mas daqui eu não saio. Tanto crente saindo do lugar por besteira, né, irmão? Sim ou não? Tanto crente saindo do lugar que construiu por anos. Por anos. Suor. Joelho. Oração. E saindo por tão pouco. Querendo sair por tão pouco. Saia não, meu filho. Saia não, minha filha. Faça como aquela senhorazinha. Era tão pouco que ela tinha. Quase tudo estava consumido pela água. Mas ela disse: daqui eu não saio. Tudo que Deus me deu foi isso aqui. Se eu sair, os ladrão rouba. Eu vou defender o que é meu. Não esqueci aquilo ali, irmã. Vim de lá para casa no outro dia de manhã, com sono, passei a noite toda acordado, mas pensando: eu vou defender o que é meu também. Eu vou defender o que é meu também. Está ouvindo, irmã Priscila? Eu vou defender o que é meu também. Vou. Eu no carro, meus olhos quase cochilando, mas eu alerto, igual a Samar. Igual a Samar. Eu vou defender o que é meu também. Ninguém rouba. Ninguém rouba. Quantos estão entendendo essa mensagem aqui? Quantos são como Samar? Vão sair daqui como Samar essa noite? Quantos? Levanta tua mão aí, irmão. Posição, defesa, luta e aguarde livramento. Sabe o que é que acontece? Eu vou já terminar. Nunca mais eu esqueço aquela senhorinha, viu? Sabe o que é que acontece quando a gente estabelece isso? Posição, defesa, luta. Tem um hino muito bonito que eu gosto. Que ele diz assim, ó. Olha só. Vocês me ajudam, que eu não sei cantar não. Mas é tipo assim, ó. Nada é por acaso, nada é em vão, na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu, a deserto. Você pode cantar? Pode? Ai. Fique em pé com a autorização do pastor. Nós vamos terminar louvando a Deus. Sinta esse hino. Ó, minha raiz cresce. É a raiz que cresce, ó. Os ventos sopraram, mas é forte mesmo, irmão. E ainda assim você vai prevalecer. De novo. Só quem tem raiz aguenta a